O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o juiz Sérgio Moro foram convidados para debater logo mais no plenário o projeto que tenta impedir o abuso de autoridade. A audiência está marcada para as 11 horas. O projeto em discussão no Senado atualiza uma lei de 1965 para tornar mais rígida a punição para os excessos cometidos por autoridades, como, por exemplo, juízes, ministros dos tribunais superiores, promotores, delegados e policiais no exercício de suas funções. O texto define como crime de abuso de autoridade condutas que tentam impedir ou atrapalhar o exercício de direitos e garantias fundamentais e prevê penas que podem chegar a 5 anos de prisão, além de multas e sanções administrativas. Entre as críticas à proposta está a de que ela poderá inibir as investigações da Operação Lava Jato. A finalidade desse projeto é interromper ações como a Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público, a polícia já conduziu de maneira coercitiva 174 pessoas. O relator do projeto é o senador Requião. Ele não acha que exista conflito com a Operação Lava Jato, que na primeira instância tem os réus julgados por Sérgio Moro. Pela internet, muita gente me pergunta por que agora esse projeto. Eu pergunto por que não alguns anos antes, uma vez que ele já está há 9 anos no Senado. Sem a menor sombra de dúvida, é oportuno. O fundamental é que nós tenhamos uma lei para punir o abuso de autoridade. Quem é que vai punir? São os juízes. Duvidar dessa lei é duvidar do próprio Poder Judiciário. Mas eu vou me debruçar, conversar com os líderes, refletir em que momento é o momento mais adequado para apreciar essa lei. Porque no abuso de autoridade nós vamos ter a votação dela no dia 6 aqui. O debate com Gilmar Mendes e Sérgio Moro será transmitido também pelo Facebook. Será a primeira vez que a TV Senado transmitirá por essa rede social. Para assistir, basta acessar facebook.com/Senado Federal. Convidados, senhores senadores, senhoras senadoras, como expressado em meu nome e em nome do Senado Federal, o sincero agradecimento aos eminentes juristas que, numa demonstração de elevado espírito público e desprendimento, aceitaram interromper suas árduas rotinas profissionais para colaborar com o processo legislativo e com o Brasil, expondo suas ideias, sugestões e, sobretudo, qualificando este debate. O objetivo dessa sessão temática é, como todos sabem, debater o abuso de autoridade. A legislação que se pretende aprimorar foi editada sob os influxos de um regime ditatorial, violento, que perdurou por 20 anos e, nesse período, recusou a assinar pactos internacionais de proteção aos direitos humanos. As sessões temáticas foram instituídas pela atual mesa do Senado Federal para proporcionar o adensamento dos debates sem as limitações temporais do regimento interno da Casa. Aqui, senhores convidados e senhores senadores, foram debatidas as mudanças na Petrobras, na legislação político-eleitoral, na terceirização e, na semana passada, discutida a PEC do teto dos gastos públicos e também o abuso de autoridade. Nós fizemos uma primeira sessão temática onde debatemos o abuso de autoridade. E hoje realizamos a segunda sessão temática. A minha segunda palavra, excelentíssimo juiz Sérgio Moro, é de reflexão. O consenso supera o confronto. A concórdia prevalece sobre o dissenso.
A compreensão e o entendimento afastam a discórdia. As soluções negociadas para as divergências são sempre possíveis, por mais distantes que possam parecer. Nas mais variadas vertentes da vida, senador Magno Malta, nas mais variadas vertentes da vida, existe espaço para a convergência de opiniões e de interesses. E é justamente o diálogo sempre preferível à hostilidade que nos permite identificá-lo. Não são, como todos sabem, os homens que brigam. Não são os homens que brigam, são as ideias. Gostava de repetir o grande político brasileiro que foi Tancredo Neves. Como afirmei na sessão temática realizada no dia 23 de novembro, a atividade de fazer leis talvez seja uma das mais difíceis e complexas da vida jurídica. Norberto Bobbio, a cujos ensinamentos não cansamos de recorrer, dizia que é preciso lutar muito para fazer descer a democracia do céu dos princípios para a terra onde se chocam adensados interesses. A história da humanidade gira em torno da dominação. A barbárie, porém, foi substituída por relações civilizadas entre os detentores do poder e aqueles que são seus destinatários, sob a disciplina de uma ordem jurídica que preserve os direitos individuais fundamentais. O mesmo povo do qual emana o poder, conforme está explícito logo no pórtico da nossa Constituição, é aquele que demarca as fronteiras de proteção aos seus direitos essenciais. Geraldo Ataliba nos ensinou que as liberdades públicas inscritas na Constituição são as mais expressivas balizas ao poder do Estado. Configura usurpação, constitui-se na mais grave violação constitucional o exercício, seja pelo Legislativo, seja pelo Executivo, seja pelo Judiciário, de ato de poder de todo tipo, ou de qualquer ato de força voltado contra os cidadãos, ultrapassando essas mesmas barreiras. Esclarecia o eminente professor que a força desamparada do direito é mais repugnante num Estado democrático do que em qualquer outro. O Estado tem a força que os cidadãos lhe conferem. O seu uso contra o cidadão deve ser, portanto, repelido. O bem jurídico tutelado pela legislação que pune o abuso de autoridade é constituído pelos direitos fundamentais do cidadão, cuja liberdade individual, intimidade e domicílio são invioláveis. Sua importância é tanta que possui status de cláusula pétrea. Para Heleno Cláudio Fragoso, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirmava a existência de certos princípios superiores e imutáveis que se impõem em todos os tempos a todos os povos. Tais princípios os homens deveriam ter sempre diante dos olhos. Os legisladores, para lhes servir de guia, os cidadãos de salvaguarda. Mas não basta declarar, como todos sabem, é preciso garantir, tornar efetiva a proteção. A preocupação mundial, senhoras senadoras, senhores senadores, é produzir um sistema legal que efetivamente assegure os direitos fundamentais e as liberdades públicas.
Nelson Mandela, um dos maiores líderes políticos de todos os tempos, advertiu que não há caminho fácil para a liberdade. A prevenção do abuso de autoridade, portanto, é compromisso do Estado democrático de direito e dever essencial do poder público. Trata-se de ilícito grave, repreendido nas esferas penal, civil e administrativa. Na esmagadora maioria dos casos, envolve relações entre pessoas simples e esferas inferiores ou intermediárias de poder. O abuso de autoridade surge da apropriação dos centros de dominação para servir aos desejos pessoais, fragilidade a qual todo ser humano está sujeito e nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, está imune aos sistemas de controle legalmente instituídos. O ilícito pode advir do indevido uso de algemas, passando pela detenção de desafetos por motivos pessoais, interceptações telefônicas, ambientais e telemáticas clandestinas, até prisão sem as cautelas legais ou quebra de sigilo de jornalista para violentar o princípio constitucional do sigilo da fonte. Não quero mais citar aqui, para não delongar essa apresentação, o caso da jornalista Andresa Matais, nem o caso do repórter da revista Época. Já o fiz ontem. Tenho visto na mídia algumas associações externarem preocupação com a eventual interferência que a legislação do abuso de autoridade poderia ter na independência da magistratura ou inviabilizar investigações policiais. Respeitosamente, quero de pronto declarar que não vejo assim. O projeto abrange os servidores públicos dos três poderes que ultrapassarem os limites de suas atribuições para fazer o que a lei veda ou constranger alguém a fazer algo que a lei não manda em detrimento dos direitos fundamentais. Ao contrário do que vem sendo indevidamente propagado, e nem poderia, iniciativa para embaçar a Operação Lava Jato ou qualquer outra investigação legalmente constituída. Eu tenho dito e aproveito essa oportunidade para repetir que eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada para que com ela e com outras que possam ser conduzidas na mesma direção, ela possa colaborar com a diminuição da impunidade no Brasil, que é uma grande chaga. Apenas serão punidas as autoridades que livre e conscientemente fizerem mau uso dos seus poderes. O julgamento é feito pelo Poder Judiciário, que se orienta e age segundo a lei. Eu sigo acreditando no Judiciário e duvidar da aplicação dessa lei, em outras palavras, significa duvidar do próprio Poder Judiciário. No caso dos magistrados e membros do Ministério Público, eventual punição por abuso de autoridade decorreria necessariamente de acordo de um tribunal, haja vista a prerrogativa de foro que constitucionalmente lhes é consagrada. O Ministério Público tem, portanto, e é bom que todos fiquem atentos, a blindagem do Procurador-Geral da República, de cuja vontade depende a continuidade de investigação contra qualquer de seus membros. Privilégio, mas tem esta blindagem. Acho ilusório supor
que mero projeto de lei versando sobre abuso de autoridade, aliado e compatível com as legislações de outros países democráticos, possa colocar em risco a atividade de juízes e de procuradores, dotados que são de prerrogativas que asseguram sua independência funcional. As funções no serviço público são exercidas por seres humanos e, como tal, sujeitos a desvios de caráter e suscetíveis de praticar excessos pelo fascínio causado pelo poder que ostentam. A Constituição da República não confere a ninguém o regime da irresponsabilidade, nem se compraz com imunidade absoluta. É bom reiterar que o texto do projeto foi elaborado por uma insuspeita comissão de juristas da mais elevada qualidade técnica e moral. O amadurecimento do projeto teve, como todos sabem, a colaboração do Comitê Gestor do Segundo Pacto Republicano e efetiva participação do Poder Judiciário. O Poder Executivo foi ouvido em várias oportunidades por intermédio do Ministério da Justiça. Assim, senhores senadores, senhoras senadoras, é equivocado navegar nas águas das teorias conspiratórias, passando a falsa imagem de que o projeto teria por objeto a intimidação de autoridades no exercício regular de suas funções. Aliás, no estágio civilizatório atual, com técnicas e equipamentos avançados de investigação, bem como a qualificação profissional de policiais, promotores, juízes, lançar mão do abuso de autoridade para desvendar crimes só se justifica por pura maldade, preconceito ou grave psicopatia. Tenha-se a santa paciência, não se pune a autoridade, mas o abuso exatamente para garantir a autoridade. A meu ver, ministro Gilmar Mendes, diante da majestade do bem jurídico tutelado, os direitos fundamentais e as liberdades públicas, o projeto ainda é ameno, bastante ameno. O tema é seguramente importante, tanto que, em 1985, mereceu da Organização das Nações Unidas uma resolução sobre os princípios fundamentais de justiça relativos às vítimas da criminalidade de abuso de poder. Por isso, os agentes públicos e aplicadores da lei envolvidos na persecução penal estão sujeitos a limites na sua atuação. Essas fronteiras estão postas na Constituição Federal e são do conhecimento de todos, especialmente dos que integram ou integraram bancas examinadoras de concursos públicos. Outro dia, um aluno do curso de Direito me falava que na faculdade estava estudando a parte das garantias e direitos individuais da Constituição de 1988 e não entendia como seria possível, nos tempos de hoje, tolerar o abuso de autoridade e, pior, que as pessoas esclarecidas o defendessem, ainda que por via oblíqua. O Senado Federal, instituição da democracia, foi vítima, como todos sabem, de excessos de juízes que, usurpando competência do Supremo Tribunal Federal, determinaram diligências reservadas exclusivamente à Corte Constitucional. Protestamos em algumas oportunidades, de maneira até muito enfática, mas buscamos o restabelecimento da ordem no Poder Judiciário, percorrendo o caminho institucional. A reapresentação do projeto de 2009, atualizando a Lei de Abuso de Autoridade, foi às claras. A sua discussão
acontece, mais uma vez, numa sessão temática, como os senhores estão vendo, a céu aberto, com a honrosa participação de todos. O Congresso Nacional está, ministro Gilmar, juiz Sérgio Moro, o Congresso Nacional está receptivo ao diálogo e permeável às críticas e sugestões para corrigir eventuais falhas na proposta legislativa em debate. Claro, só não pode o Congresso Nacional ser omisso nesse momento histórico, nem de conivência com atentados contra as liberdades públicas, as quais tem o dever de proteger. Eu, nessas colocações iniciais, agradeço a todos pela atenção que dispensaram a estas palavras e renovo aqui, com sinceridade, as justas homenagens aos eminentes juristas que certamente, não tenho nenhuma dúvida, vão enriquecer esse debate com suas luzes e experiências, ajudando a aprimorar esta lei e ajudando, sobretudo, a melhorar o Brasil. Bom dia a todos os presentes. Eu vou pedir escusas para falar da mesa também, porque eu trouxe vários papéis aqui. Eu gostaria só inicialmente de cumprimentar rapidamente o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentar também o senador Roberto Requião, aqui presente, e o ilustre colega juiz federal Silvio Rocha. Vários colegas juízes federais fizeram a gentileza de me acompanhar nesse evento, sabendo da importância, e gostaria de externar um cumprimento especial aos senhores senadores e senhoras senadoras aqui presentes. Gostaria de dizer que para mim é uma honra estar presente nessa Casa Legislativa e ter essa oportunidade que foi gentilmente me concedida para debater esse projeto. Eu vou falar sobre o projeto de lei do Senado, esse o 280. Não se trata aqui de falar do projeto que veio da Câmara, então eu gostaria de deixar isso bem claro no momento. E, ao final, talvez permita alguma reflexão sobre esse projeto da Câmara. É evidente que nenhum juiz, nenhuma autoridade judicial é conivente com abuso de autoridade. É uma contradição evidente qualquer juiz ser favorável a esse abuso de autoridade. Portanto, qualquer legislação que venha a aprimorar e reduzir desvios, ela é sempre muito bem-vinda. Não obstante, há que se ter um cuidado todo especial para que, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, a legislação prevista não tenha um efeito prático contrário de cercear não o abuso, mas sim o mero cumprimento do dever. E não importa, nesse aspecto, a intenção do legislador, né? Tem um ditado, um velho ditado, que diz que a lei tem as suas próprias pernas. E, ainda que a legislação seja movida pelas melhores das intenções, o que vai acontecer com ela no futuro, como ela vai ser aplicada, como ela vai ser interpretada, é uma questão em aberto que o legislador tem poucas possibilidades de antever. Diante disso, eu teria várias sugestões sobre esse projeto, mas eu vim aqui com o propósito de fazer apenas uma sugestão. E essa sugestão exatamente visa preservar que o agente da lei, seja ele o juiz, seja ele o membro do Ministério Público, de todas as instâncias, seja o juiz, embargador ou ministro, ou seja o promotor, procurador ou procurador-geral da República, assim como todos os policiais, né, que muitas vezes estão na linha de frente do combate à criminalidade e são aqueles que muitas vezes mais sofrem o impacto desse enfrentamento da criminalidade, não venham a ser penalizados por uma interpretação equivocada ou uma aplicação errada de uma lei de abuso de autoridade
que, a pretexto de coibir abusos, venha puni-los pelo correto exercício da função. E, nesse aspecto, na minha sugestão, eu fico muito feliz por falar nessa casa e sobre a estátua do nosso jurista, maior advogado, e que foi também um notável senador, um dos pais fundadores da República, o advogado Rui Barbosa. Rui Barbosa, como adiantou aqui o colega Silvio Rocha, um dos nossos pais fundadores, ele, no final do século XIX, assumiu uma causa em que um juiz de direito do Rio Grande do Sul, Alcides Mendonça Lima, havia sido condenado, naquele tempo, por abuso de autoridade. O Alcides Mendonça Lima, ele, ao decidir um caso concreto, ele entendeu que uma lei, então, promulgada no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, era inconstitucional, porque ela estabelecia um regramento do Tribunal do Júri que ele reputava incompatível com a garantia da instituição do júri prevista na, então, Constituição de 1891, no artigo 72. Por exemplo, dizia que o voto dos jurados não seria mais secreto. E isso submetia os jurados, com aquele voto aberto, a pressões econômicas, locais, de interesses poderosos, nas localidades onde os júris seriam desenvolvidos. E o Alcides Mendonça Lima, na primeira oportunidade que teve de decidir um caso, de aplicar essa lei estadual ao caso, disse: a lei é inconstitucional. Na época, o presidente do Estado, o Júlio de Castilhos, ficou revoltado com a posição daquele juiz e oficiou ao então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando, e as expressas palavras dele, fosse que o juiz faccioso fosse punido, nem processado, fosse punido. E ele foi, de fato, condenado pelo, então, crime de abuso de autoridade, que constava no primeiro Código Criminal Republicano, artigo 226, por abuso de autoridade. Rui Barbosa, advogado, mas ciente da importância para o funcionamento da justiça, da independência da magistratura, assumiu essa causa e levou essa causa até o Supremo Tribunal Federal. Apresentou um texto que depois se tornou célebre, o Júri e a Responsabilidade Penal dos Juízes, no qual ele defendeu, com todo o vigor e a eloquência de Rui Barbosa, que todos nós conhecemos, defendeu que divergências na interpretação da lei não poderiam ser jamais criminalizadas, sob pena de transformar o juiz em um servo, sob pena de retirar aquilo que é um dos fundamentos da liberdade de qualquer nação, que é uma justiça independente. Então, com essa defesa do Rui Barbosa, isso vejam lá em 1896, ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, restou sepultado entre nós, há mais de um século, a possibilidade do crime de hermenêutica. Isso foi uma conquista da República Brasileira que jamais se pode pensar em deixar a perder no presente momento. Nessa linha, ouvindo vários colegas magistrados e também tendo presente as minhas próprias preocupações, urge um dispositivo, uma salvaguarda nesse projeto de lei que limite a possibilidade da reinstituição entre nós do assim chamado crime de hermenêutica. Eu preparei aqui um ofício, e nesse momento eu tomo a liberdade de entregar em caráter oficial ao Senado Federal, um ofício com a minha singela sugestão. Eu peço escusas que não trouxe cópias para todos os presentes da mesa, mas gostaria de passar aqui para o ministro Gilmar Mendes e também para o senador Requião, em que eu veiculo essa sugestão, que seria a simples adição de uma norma de salvaguarda nesse projeto, com o seguinte texto
bastante singelo. Não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal, ou na avaliação de fatos e provas. Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Mas eu reputo, e por isso eu quis trazer uma única sugestão, reputo essa adição fundamental, inclusive para afastar eventuais receios de que isso, de alguma forma, venha a ser utilizado para criminalizar a jurisdição ou a atuação independente do Ministério Público, ou o dever da polícia de apuração das infrações penais, independentemente dos interesses que sejam afetados. Claro que, para alguns dispositivos da lei, isso não é uma preocupação. Então, por exemplo, no texto da lei tem lá artigo 19, constranger preso com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Não há nenhuma dúvida quanto a esse tipo penal, que se alguém cometer qualquer conduta dessa espécie, comete abuso de autoridade. Mas existem outros tipos que não são assim tão óbvios e que podem sugerir essas dificuldades. Para colocar um exemplo que não diz respeito ainda à magistratura, mas um exemplo muito simples e que afeta, inclusive, aqueles que estão lá na linha de frente do combate à criminalidade. O artigo 15. Submeter o preso ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restrinja ou impeça a locomoção, quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso ou de terceiro. Ninguém discorda dessa norma. Ninguém discorda que as algemas devem ser utilizadas apenas em casos necessários. Mas a grande indagação é: a quem cabe fazer essa avaliação? Ao juiz, sentado na sua poltrona confortável no seu gabinete? Ou ao senador, que elabora um projeto de lei contendo uma norma dessa espécie? Ou ao policial, que vai realizar aquela prisão e aquela locomoção, e tem, muitas vezes, sem qualquer espécie de informação mais concreta a respeito do comportamento do preso, decidir naquele momento se utiliza ou não utiliza algemas em relação àquele preso. E o que a lei faz é estabelecer que, se ele comete um erro de avaliação, se ele eventualmente utiliza a algema, em um caso que se mostra desnecessário, fica sujeito a uma ação penal por crime de abuso de autoridade. Então é importante, se for manter uma norma dessa, que diz aí claramente que a algema só deve ser utilizada em casos necessários, mas que haja uma salvaguarda ao policial para que ele não seja penalizado se eventualmente ele cometeu um erro de interpretação ou de avaliação dos fatos, quanto à necessidade ou não da utilização dessas algemas. No contrário, o policial eventualmente vai utilizar o caminho mais fácil para não ser responsabilizado, ou seja, não utilizar as algemas, e eventualmente o que pode acontecer se era um caso em que ela era realmente necessária. Da mesma forma, um dispositivo do artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada. Qualquer ação penal, seja ação penal privada ou seja uma denúncia, tem que ter justa causa, que é mais ou menos entendido como um substrato probatório, que não precisa ser cabal naquele momento, mas precisa ter um substrato probatório para formular uma acusação contra qualquer pessoa. Não há nenhuma disputa quanto a isso. Mas o que a lei estabelece? Quando, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia, isso vai ao juiz, que avalia se tem ou não a justa causa. Não havendo a justa causa, o juiz tem a possibilidade de rejeitar. Esse é o sistema de salvaguarda que foi estabelecido pela nossa legislação. O que significa esse dispositivo?
Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, isso significa que o promotor ou procurador cometeu abuso de autoridade? Ou será que não houve apenas uma divergência de avaliação de fatos e provas? E nós vamos criminalizar, então, os erros de avaliação de fatos e provas cometidos pelos promotores ou procuradores? Isso não vai ter um impacto na liberdade e autonomia do Ministério Público em oferecer essas denúncias e ações penais, quando entender ele que existe esse substrato probatório? Sem que haja qualquer intencionalidade negativa, malévola, má intenção na atuação desse membro do Ministério Público? Então é importante ter uma norma de salvaguarda que estabeleça, olha, erros, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. E aqui indo para a parte do judiciário, da prisão, né? Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem o cumprimento e observância de suas formalidades. Redação do artigo 9. Pois bem, os fundamentos da decretação das prisões cautelares são objeto de inúmeras controvérsias no âmbito dos tribunais. Não raramente, nas próprias sessões do Supremo Tribunal Federal, ministros divergem na concessão ou denegação de habeas corpus, havendo não raramente julgamentos que não são por unanimidade, minorias e maiorias. O que significa esse dispositivo? Se o juiz de primeira instância, se o juiz de segunda instância, se o juiz dos tribunais superiores decretar uma prisão cautelar e essa prisão cautelar via ser reformada, ainda que seja na última instância, ainda que seja por voto de maioria e minoria, vai ficar ele sujeito à persecução penal por abuso de autoridade? Ou seja, nós estamos ignorando a herança de um dos nossos pais fundadores, o Rui Barbosa? Vamos tolher a independência da magistratura? Então é importante que haja uma salvaguarda que deixe claro que divergências na interpretação da lei, divergências na avaliação de fatos e provas, não representam abuso de autoridade. Foi mencionado aqui pelo colega me antecedeu o caso da condução coercitiva. Alguns juízes utilizam esse instrumento, outros entendem que ele não é cabível. Há uma divergência de interpretação. Ilustrativamente, não muito tempo atrás, esse ano, em abril de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num processo, um número um tanto quanto longo, mas um processo 501, 5109 e 58, entendeu que a condução coercitiva era uma medida que encontrava abrigo legal, inclusive antes de, mesmo sem houver uma intimação prévia. Cometeram esses magistrados, 6 magistrados de seção do Tribunal de Apelação Federal de Porto Alegre, um tribunal renomado, conhecido, cometeram eles abuso de autoridade, ou se trata aqui de uma mera divergência de interpretação a respeito do significado da nossa lei? Então, e essa é a sugestão que eu apresento, reputo fundamental que, caso seja a decisão, e é a decisão soberana dessa Casa Legislativa, do Parlamento, caso haja essa realmente intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade, que essa lei seja muito bem refletida. Há inúmeras sugestões, eu vi sugestões do Ministério Público, eu vi sugestões da Associação de Juízes, tive conhecimento, inclusive, de um substitutivo apresentado. Eu acho que isso tudo tem que ser objeto de uma ampla deliberação, para que não sejam tomadas aí decisões precipitadas a respeito de um tema tão delicado, que trata indiretamente da independência da magistratura, autonomia do Ministério Público e do dever do agente policial de cumprimento da lei. Mas, em qualquer aspecto, é essencial que uma norma de salvaguarda, como essa aqui sugeri, invocando aqui
com toda a humildade, o espírito, o trabalho e o exemplo do maior jurista brasileiro, pai fundador da República, também senador Rui Barbosa, nos ensinou isso ainda no século XIX. Ou seja, não configura crime previsto nessa lei, há divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Também tem alguma preocupação, e aqui faço ela com uma preocupação externa, essa preocupação com todo respeito, que talvez não seja o melhor momento para a deliberação a respeito de uma nova lei de abuso de autoridade, considerando o contexto, que existe uma investigação importante, não só a chamada Operação Lava Jato, mas várias outras investigações importantes. E talvez, independentemente das intenções dos ilustres senadores e senadoras, uma nova lei de abuso de autoridade poderia ser interpretada no presente momento como tendo o efeito prático de tolher investigações e persecuções penais. Faço essa sugestão, presidente, com extrema humildade. Não me cabe aqui censurar o que deve o Senado ou não deve o Senado deliberar, mas eu acredito que talvez não seja o melhor momento e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. O que se assiste é a sociedade brasileira ansiosa diante de casos graves de corrupção que vêm sendo revelados, não só nessa Operação Lava Jato, mas pelo trabalho de investigação de policiais, de membros do Ministério Público e com a atuação de magistrados espalhados em todo o país. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo, claro que com o resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade. E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. Essas são as considerações a fazer a respeito do projeto de lei do Senado. E aqui me permito, porque chegou ao Senado esse recente projeto da Câmara, que tem algumas disposições similares, uma breve reflexão, e caminho realmente ao final. Não quero também censurar a Câmara de maneira nenhuma, mas esse tipo de provisão, como foi colocado no chamado projeto das 10 medidas, que acabaram se tornando medidas em número muito menor, mas, enfim, essa provisão no projeto da Câmara de crime de responsabilidade para juízes e promotores teria que ser objeto de um debate, uma reflexão maior por parte do Parlamento, seja da Câmara ou seja do Senado. Essas emendas, e aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu, emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do Parlamento, não são apropriadas tratando de temas assim tão sensíveis. E aqui fica até em comparação o elogio ao Senado. Esse projeto está sendo debatido com abertura, com transparência, e eu acho que isso tem que ser a postura dessa Casa, principalmente envolvendo esses temas tão sensíveis. Então, a minha sugestão é que esse projeto que foi aprovado na Câmara, responsabilidade dos juízes promotores, eu tenho severas críticas, eu acho que tem coisas ali que não tem nem cabimento falar em crime de responsabilidade, como juiz que acumula mais um cargo de magistério. Isso é algo que é proibido pela lei e merece, sim, censura. Mas crime, crime. É crime o juiz acumular outro cargo de professor? Ou o juiz externar opinião? Estamos, então, criminalizando a opinião. Eu concordo que o juiz não deve opinar sobre casos pendentes, ainda que perante outros foros, mas criar um crime,
me parece que é um tanto quanto exagero. Além disso, também naquele projeto, alguns tipos abertos, juiz ou promotor que viola o decoro, que é algo que não sabemos exatamente o que significa, erigido à conduta criminosa. Ou seja, tem que se tomar todo um cuidado para evitar a criminalização do exercício da jurisdição, o exercício da autonomia do Ministério Público e também da vinculação do agente policial à lei. Não digo isso por conta da Operação Lava Jato, não digo isso por conta de qualquer outra operação, mas digo isso porque esses são fundamentos nos quais se esteiam a nossa liberdade, independência da Justiça, autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei, assim como nossa liberdade se esteia na soberania da Constituição e também na liberdade e na soberania constitucional, limitada pela Constituição apenas, dessas casas legislativas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os presentes, em especial dos senhores e senhoras senadores e senadoras. Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção inicial do excelentíssimo juiz federal Sérgio Moro. Registramos com muita satisfação as presenças honrosas do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, Roberto Carvalho Veloso, do presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a PAJUF, Patrícia Lopes Panazzolo, e registro também com muita satisfação a honrosa presença aqui no plenário do Senado Federal do juiz federal de Alagoas, André Granja, sem dúvida nenhuma um grande magistrado, um grande alagoano, e eu quero, em cumprimentando o André, cumprimentar todos os juízes que estão aqui presentes. Eu queria, desde logo, em duas palavras, dizer que ontem o Senado Federal decidiu, por 44 votos a 14, que a matéria vinda da Câmara dos Deputados não será tratada em regime de urgência. Ela se submeterá a um debate transparente, à luz do dia, como este debate que nós fazemos hoje aqui. E, em benefício do Senado, é importante dizer que, desde 2013, das manifestações de junho de 2013, que nós votamos uma agenda para aparelhar a legislação cada vez mais no combate ao crime de corrupção. Nós chegamos a aprovar uma proposta de emenda à Constituição, quase que por unanimidade aqui, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que agrava a pena do crime de corrupção. Talvez a mais importante daquelas 10 medidas que foi sugerida pelo Ministério Público Federal. Talvez a mais importante. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos, se precisar prorrogar, teremos a máxima satisfação. Do senador Requião, caro juiz Sérgio Moro, caro doutor Silvio Rocha, senhores senadores, senhores juízes aqui presentes, é com imensa satisfação que eu retorno a esta casa para participar de mais um desses debates temáticos sobre, agora, a Lei de Abuso de Autoridade. Eu começo tendo como pano de fundo as questões que se têm colocado nesse contexto e referentes, inclusive, à minha experiência como presidente do Supremo e do CNJ.
Um pouco antes de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, ainda na condição de vice-presidente, eu recebi a visita de uma comissária da ONU para Direitos Humanos. E ela veio para discutir vários assuntos, claro, sempre o sistema prisional do Brasil à frente, e ela estava muito impressionada com o episódio de Abaetetuba, aquele episódio no Pará em que uma moça foi colocada num presídio de homens e foi sistematicamente violentada. Lá pelas tantas, ela introduziu o tema e disse que queria conversar sobre isso. Eu dei aquelas explicações que nós não tínhamos o controle efetivo sobre o sistema prisional, as más condições dos presídios e tudo mais. E, com aquele jeito anglo-saxão de ser, ela, então, depois de ouvir com paciência as minhas explicações, ela disse: mas o senhor não acha que levar 30 dias para descobrir esse mal-feito é algo demais? E não me restou outra coisa senão dizer yes, porque, de fato, isso tinha ocorrido e só foi descoberto 30 dias após. Eu, pelo menos, prometi a mim mesmo, presidente, que, quando chegasse ao CNJ, enfrentaria a questão do sistema prisional. E o fiz. Começamos com os mutirões carcerários e libertamos, nesse período, 22 mil pessoas que estavam presas indevidamente. Encontramos pessoas presas. Encontramos um caso no Ceará, senador Tasso, um sujeito preso há 11 anos provisoriamente. E pensávamos que isso já era o fim de todas as violações. Quando, num outro mutirão carcerário, no Espírito Santo, encontramos, senador Caiado, um sujeito preso há 14 anos provisoriamente. Isso fala da responsabilidade de nós, magistrados. Não estávamos sequer acompanhando esse processo. Casos como tais, juiz Sérgio Moro, de evidente abuso de autoridade. Foi nesse contexto, inclusive, que nós começamos a discutir a necessidade do refazimento da lei de abuso de autoridade, e estabelecendo, inclusive, aquilo que antes não acontecia. A obrigatoriedade. Quando eu comecei esse trabalho no Supremo, encontrei muitos juízes, talvez a maioria dos juízes da execução penal, que nunca tinha visitado um presídio, senador Jorge Viana. Essa é uma realidade. E isso se procurou mudar. Portanto, essa é uma história. Questão das algemas. Foi o Supremo Tribunal Federal que colocou essa questão na agenda ao aprovar uma súmula, para dizer que não era necessário usar as algemas, a não ser naqueles casos recomendados. Claro que haverá discussão. Para isso, o tribunal estabeleceu que era preciso que houvesse a devida fundamentação, nada mais do que isto. Poderá ser uma apreensão errada dos fatos ou não, mas era preciso que houvesse a fundamentação. Este é um caso até irônico, porque foi um caso de São Paulo, Aloysio, em que uma juíza manteve um réu no júri algemado durante todo o tempo. E o argumento do seu defensor é de que aquela condição, algemado perante o tribunal do júri, já era quase que a resignação, a confissão da prática do crime e da responsabilidade pelo crime em toda a sua extensão. O tribunal, então, entendeu que era preciso anular o júri. E outro deveria ser realizado. E construiu-se, então, a partir desse entendimento, as bases para a edição de uma súmula. Em suma, vejam os senhores, portanto, que há bases hoje muito fortes que legitimam essa iniciativa. Então, eu estou bastante tranquilo quanto à iniciativa que se deu naquele contexto do Pacto Republicano em 2009, com o objetivo de fortalecer a defesa dos direitos
fundamentais. E, quanto a isso, me parece que é bastante pacífica essa orientação. Por outro lado, o que acontece hoje, eu vou falar agora da visão de quem está na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos agora, os senhores senadores certamente convivem com isso, a questão da lei de inelegibilidade. É muito comum, agora, com a decisão de segundo grau, ter-se alguém por inelegível. Caso de improbidade, caso de condenações em segundo grau, ou mesmo, como já foi lembrado aqui, muito oportunamente pelo juiz Silvio, casos de decisões do Tribunal de Contas da União ou de tribunais de contas dos estados ou tribunais de contas dos municípios. Isso leva à inelegibilidade, o que é uma pena muito grave para quem milita na vida política. Essa lei, como os senhores sabem, a lei complementar, que é de 2010, foi aprovada também num contexto de lei objeto de um grande apoio popular, de iniciativa popular, e pouco antes do limite do princípio da anualidade, da aplicação do princípio da anualidade, os senhores tiveram que fazer uma aprovação, e esta lei tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, se o sujeito for excluído de uma entidade associativa, um conselho de contabilidade ou da própria OAB, ele fica inelegível. Quase que se esqueceram de dizer que a exclusão do Corinthians, da Sociedade Corinthians, ficaria também inelegível. Para os senhores verem, e isto veio de uma lei de iniciativa popular, ou casos de renúncia para evitar um processo. Nós tivemos recentemente um caso do Paraná em que o indivíduo, detentor do mandato, renunciou ao mandato para não ser submetido a um processo. Depois, a Justiça veio e disse que ele não praticara aquele crime, era crime de costumes, questão de pedofilia ou coisa do tipo. E ele, então, pediu que fosse anulada aquela inelegibilidade que se estava lhe aplicando, e o tribunal acolheu. Acho que a vida é muito mais complexa. E aí vem o argumento, mas é lei de iniciativa popular. Com todo o respeito, precisamos olhar com atenção também os projetos de iniciativa popular. Eu hoje frequento muito São Paulo e aprendi que quem contrata o Sindicato dos Camelôs, em uma semana consegue 300 mil assinaturas. Portanto, não vamos canonizar iniciativas populares. A propósito do tema, objeto da preocupação, eu concordo com as observações aqui feitas de que o projeto pode e deve ser aprimorado, de que nós devemos, tanto quanto possível, trabalhar na ideia de tipos cerrados. Certamente encontrar a melhor condição para que, de fato, possamos distinguir práticas comuns, rotineiras, e eu vou, inclusive, fazer chegar ao senador Requião e ao presidente do Senado propostas nesse sentido que nós elaboramos no âmbito do meu gabinete, no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a assessoria de juízes. Em casos que já foram, inclusive, aqui versados sobre a impropriedade do artigo 9º ou a possibilidade de um crime de hermenêutica. Acho que é preciso que haja um esforço no sentido desse aperfeiçoamento. E concordo que haja esforços nesse sentido, porque o propósito, obviamente, não é criminalizar a atividade do juiz, do promotor, do integrante de CPI no âmbito do Congresso Nacional, embora nós saibamos que isso ocorre. Quantas vezes o Supremo já concedeu habeas corpus para impedir que alguém que compareceu na condição de testemunha fosse convolado na condição agora de investigado e sofresse, às vezes, coação no próprio âmbito aqui do Congresso Nacional. Portanto, a pretensão não foi excluir nenhum setor ou poder
e acho bem-vinda, inclusive, a sugestão de trazer o Tribunal de Contas, porque hoje exerce um poder significativo e, muitas vezes, capaz de perpetrar abuso de autoridades. Estou absolutamente convencido em relação a isso. Eu gostaria também de dizer que, com a experiência já de anos, nós temos nessas questões e nesses debates, que nós, agentes públicos, agentes políticos do Judiciário, e que hoje já foi citado Bobbio, não devemos ceder à tentação de procedermos o combate ao crime mediante qualquer prática abusiva. Há um texto histórico de Bobbio em que ele dizia: se a lei ceder. Era uma reclamação, uma reflexão sobre a situação na Itália no combate ao terrorismo. E ele recomendava que não fossem aprovadas leis excepcionais para o combate ao terrorismo, porque esse era o valor do Estado de Direito. Isto não poderia ser feito. Por isso também não compactuo, não compartilho da ideia de que esse não é um momento azado para aprovar a lei. Qual seria o momento azado? Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? De um projeto que já tramita no Congresso há mais de 7 anos. Como se fazer esse tipo de escolha do momento? Acho, inclusive, Sérgio Moro, com toda a honestidade intelectual, e para que ninguém suspeite de que nós tenhamos relação de inimizade, estou até participando, contribuindo com um livro que sai em homenagem ao Sérgio, e com um artigo. Mas qual é o momento? A Lava Jato não precisa de licença especial para fazer as suas investigações. Os instrumentos que aí estão são mais do que suficientes, como qualquer outra operação. A rigor, se nós formos olhar, a própria legislação, e eu acompanhei isso na época ainda na condição de agente de governo, a lei que veio complementando a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 10.028, introduziu um artigo, o 339, no Código Penal. Deu uma nova redação. Acho que é um dispositivo ao qual não se tem prestado atenção, dizendo o seguinte: denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Esse dispositivo está hoje no Código Penal, é o artigo 339, e, portanto, hoje já existe uma norma positivada com esse perfil. Claro que sempre haverá aquelas situações limítrofes, em que vai se dizer, mas qual é a situação adequada? Ao lado dessas situações limítrofes, temos também as situações inequívocas de abuso. Quando alguém ficar preso, senador Requião, por 11 anos provisoriamente, creio que não há dúvida de que há abuso. E não se pode falar de crime de hermenêutica. Aqui, de fato, há uma negligência realmente contumaz e irresponsável. Então, a mim me parece que é oportuno que se discuta esse projeto com toda a abertura mental, com toda a abertura de espírito, e que se discuta nesse momento. Até porque operações vão continuar ocorrendo. Teríamos que, daqui a pouco, então, buscar um ano sabático das operações para fazer para que o Congresso pudesse deliberar sobre um tema como esse? Não faz sentido algum. O que todos nós temos que ter é a consciência de que devemos atuar dentro dos parâmetros estabelecidos. Se os senhores repararem, abram o artigo 5º
Os senhores vão ver que desde o artigo 5º, inciso 35, até a sua parte final, são direitos processuais ou processuais penais. O que esta lei está fazendo é nada mais, nada menos do que estabelecer que esses direitos que frequentemente são vilipendiados não sejam mais vilipendiados, ou que se dê um instrumento de defesa, de proteção. E ela não foca necessariamente juiz, Ministério Público, atinge o guarda da esquina, onde se cometem abusos a toda hora. Recentemente eu participei de um curso de alunos do nível secundário sobre cidadania, e colocando lá várias questões, valor da Constituição e tudo mais, e um deles me perguntou, menino que vem aqui do Paranoá, professor, o senhor sabe explicar por que a gente... E aí era um menino de cor. Por que a gente está vindo da escola com uma mochila e o carro da polícia nos vê e já manda a gente entrar no camburão? Essa é a realidade das pessoas. É a entrada na favela sem mandado. É isso que a lei está punindo. Portanto, nós estamos desfocando o debate. Ou a esse mandado coletivo que se dá porque não se sabe exatamente o endereço onde mora alguém. Portanto, a violação do domicílio ocorre de maneira sistêmica e sistemática. É isso, é essa a nossa realidade. Portanto, senhores senadores, eu encerro dizendo que estou absolutamente convencido da necessidade dessa lei. E quanto mais operações nós tivermos, mais nós necessitamos de limites. Vou tocar num outro tema sensível, a questão do vazamento de informações. Eu, com minhas andanças internacionais, esses dias eu estava em Portugal, e um dos meus colegas, lá português, dizia, é engraçado, vocês brasileiros, vocês divulgam as interceptações na televisão. Eu disse, a nossa ordem jurídica não permite, mas a gente se acostumou a essa violação. Ora, ele não sabia, ele achava que a nossa Constituição e as leis autorizavam esse tipo de vazamento. Tantas vezes ele, passando pelo Brasil, tinha visto isso na Rede Globo. É preciso que haja limites para isso. De forma inequívoca. É preciso que a gente chame as coisas pelo nome. Eu encerro, presidente, dando uma palavra sobre as 10 medidas propostas na Câmara. Sérgio, com toda franqueza, se esse projeto que foi apresentado sobre habeas corpus tivesse sido chancelado na Câmara, nós teríamos supresso a garantia do habeas corpus. Isso já falei em sessão do Supremo. Portanto, de fato, era uma concepção autoritária. Vejam, senhores, o que se diz. Isto aqui até há um trick, uma técnica muito interessante, se os senhores lerem. Por quê? O artigo 647. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal que prejudique diretamente sua liberdade atual de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Até aí permite-se o habeas corpus. Agora veja o seguinte, começam então as negativas. Parágrafo 1º, a ordem de habeas corpus não será concedida. De ofício, veja, proíbe a concessão de ofício, a concessão do habeas corpus de ofício, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Portanto, uma restrição ao habeas corpus de ofício. Não será concedida em caráter liminar, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Portanto, em todas essas hipóteses de nulidade do procedimento, das hipóteses de instauração de um inquérito indevido, tudo isso seria vedado por esse modelo. Concepção claramente autoritária. Vou permitir, senhores juízes, senhores procuradores,
Será que as pessoas que lá no viaduto do Chá assinaram esses documentos, que correriam risco com esse modelo, tinham consciência de que estavam aprovando isso? Claro que não. Vamos ser honestos. Portanto, não venham com o argumento de chancela de 2 milhões de pessoas, porque duvido que as 2 milhões de pessoas tivessem consciência disto, ou de aproveitamento de prova ilícita. Com supressão de instância. Quantas vezes nós, no Supremo Tribunal Federal, concedemos de ofício, porque vimos que é uma rombuda ilegalidade. Proibido conceder. Sem prévia requisição de informações ao promotor natural da instância de origem da ação penal, salvo quando for impetrado para evitar prisão manifestamente ilegal e implicar a soltura imediata do paciente. Também proibido o habeas corpus. Isto aqui, na verdade, acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. E isto foi apresentado nas 10 medidas. Felizmente, nesse ponto, a Câmara houve por bem rejeitar, porque, de fato, era um atentado. Não quero nem investigar a origem, mas quem escreveu este dispositivo tem propósitos autoritários. Proibida o habeas corpus para discutir nulidade, trancar a investigação ou processo penal em curso, salvo se o paciente estiver preso ou na iminência de o ser, e o reconhecimento da nulidade ou da ilegalidade da decisão que deu causa à instauração de investigação ou do processo penal tem efeito direto e imediato no direito de ir e vir. Portanto, sempre que o sujeito não estivesse preso, não se concederia habeas corpus. Acabava com o habeas corpus tal como nós o conhecemos hoje. Proposta popular. Será que as pessoas discutiram isso? Os senhores sabem que não. Portanto, é uma recomendação, inclusive, uma sugestão que eu faço, é que as propostas populares também têm que ser devidamente escrutinadas. Sob pena de nós validarmos coisas como esta. Nesse ponto, não tenho a menor dúvida, a Câmara andou bem em rejeitar isso, como andou bem em rejeitar a ideia do aproveitamento de prova ilícita, como também aquela coisa do teste de integridade, a tal pegadinha que se concebeu, de feição claramente autoritária. Presidente, eu encerro, desculpe-me por ter extravasado eventualmente o tempo, mas eu queria deixar essas anotações e essas considerações, e vou passar também, preocupado com um contorno mais preciso, sugestões que vou passar a Vossa Excelência e, claro, muitas delas coincidem com as propostas aqui feitas já pelo Sérgio e pelo Silvio. Muito obrigado.